Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez em um episódio que vocês vão ver que vai ser muito especial, porque a gente tem hoje 3 figuras aqui incríveis, dois inéditos aqui no programa, uma pessoa que você já conhece, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas eu queria dar as boas-vindas a 2 dos maiores nomes da cirurgia de catarata, refrativa e córnea do Brasil. Primeiramente, eu vou apresentar aqui o Dr. Walton Nozer, que é professor livre-docente da Escola Paulista de Medicina, fundador da iClinic, ex-presidente da Brascas, uma pessoa com um currículo vasto, né, que a gente demoraria muitas horas para dizer tudo que ele já fez, mas é um prazer muito grande te receber aqui hoje, Dr. Walton. Super obrigado pelo convite. Eu que parabenizo vocês, a Oftcast está um espetáculo. Eu já vi outras entrevistas de vocês, é bem boa, é um prazer estar aqui junto com o Hamilton e a Mari. Ótimo, muito obrigado pelas palavras. Eu queria apresentar também o Dr. Hamilton Moreira, que é um dos maiores especialistas em catarata do país também, né? Doutor pela Unifesp, foi presidente do CBO, então um cara de muita importância e também fundador do Médico de Olhos S.A. em Curitiba. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Dr. Hamilton. Eu que estou honrado de estar aqui, é um grande prazer estar junto com o meu amigo Walton, com a Mariana, conhecer você, uma jovem guarda que está com a energia toda. Para a gente sempre é bom, a gente acaba sendo energizado por vocês aqui. Muito obrigado, estou honrado de estar aqui hoje. Não, que legal. E, pessoal, o tanto que eles têm de currículo, eles têm de serem gente boa, de estar aqui batendo um papo há um tempão, duas figuras assim, incríveis, que vai ser muito bom o papo. Eu queria dar as boas-vindas para a doutora Mariana Hollander, figurinha conhecida de vocês, né, professora, né, do Oft Review e uma das assistentes do setor de catarata do HC USP. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui de novo nesse podcast que eu acho que tem uma missão muito bacana de levar informação e atualização para muita gente. Bom, pessoal, antes de mais nada, a gente vai falar hoje de Lil Premium, né? E é um dos temas que a nossa audiência mais gosta. Colocou o episódio de Lil Premium, é hit no nosso podcast. E a ideia é dar diversas dicas para vocês de como ter melhores resultados. E hoje a gente vai falar especificamente das LIUs da Roya, né, da plataforma Vivinex, com destaque para a Vivinex Gemetric, que é a LIU trifocal da Roya, tá? Então esse episódio tem o apoio da Adapt, né? Agradecer a Adapt pelo apoio. A gente vai discutir bastante sobre essas lentes que já estão sendo implantadas aí no Brasil afora há mais de um ano e que tem muita gente gostando dos resultados. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre essas lentes, a gente vai deixar na descrição do episódio o link para vocês conhecerem o portfólio e também um link para vocês entrarem em contato com os representantes da Adapt para poder, né, enfim, fazer cotações, conhecer um pouco mais da lente, né, enfim, pegar mais informações sobre esse assunto. Agora vamos ao que interessa. Né, a primeira pergunta eu vou direcionar aqui para o Dr. Walton, mas a ideia é que todos comentem, deem as suas impressões, tá? Bom, Dr. Walton, no processo de seleção de um paciente para implante de uma lente trifocal, como a Vivinex Gemetric da Roya, quais os critérios que você considera importante, né? Que perfil de paciente que você gosta de indicar essa tecnologia trifocal e qual o perfil de paciente que você não indica, que você considera contraindicações importantes dessem lentes? Ótima pergunta, né? É o dia a dia do consultório, a hora que você chega e vai avaliar o paciente que quer operar de catarata. Ele tem que ver se 2 etapas. O paciente que tem catarata e quer ficar livre dos óculos porque a gente orientou, e aquele que veio procurar refrativa em catarata, para tratamento da presbiopia. Mas eu acho que, de um modo geral, o que eu quero? Um olho saudável, suficiente para a lente dar o máximo que ela possa dar. Então, eu preciso ter uma superfície ótima. Tem uma pesquisa da Eskers, perguntando sobre o filme lacrimal, se o cirurgião de lente premium se interessa em avaliar o filme lacrimal, 62% responderam que sim. Achei pouco. Eu acho que deveria ser 99% ou 100%. Né? Mas são pesquisas. Que eu acho que direcionam que o pessoal está preocupado com várias coisas no olho, e a integridade de superfície é importante, irregularidade de córnea. Eu acho que são casos que começa você a ficar desanimado com o máximo que a lente vai dar, porque é uma lente que oferece muito mais do que uma monofocal. Então, esses casos eu diria que a gente tem que prestar atenção. Exame de mácula,
fundamental. As coisas que a gente ganha com a idade, além de cabelo branco e presbiopia, você ganha também doenças da mácula, doenças de distrofias de córnea. Então, olhar bem o endotélio, às vezes você tem um fluxo inicial, você de 60 e poucos anos, e que vai descompensar daqui a um tempo, e você vai ser a pessoa que vai descompensar. Então, eu presto muita atenção nesse detalhe também. E aí, o exame de retina e mácula. Eu acho que, estando tudo normal, é um bom candidato e a gente sabe que tem um potencial de visão bom. Aí você vai fazer algumas perguntas pessoais para o paciente. Você joga tênis? Dirige à noite? Dirige rápido? Tudo que eu faço. Você tem que levar meio que se fosse você, né? Concorda? Então, e é muito engraçado, porque daí você não precisa fazer muito questionário para ter um perfil do paciente. Você conversa, brinca, vê se é gente boa, vê a parte psicológica, aquele depressivo que reclama de tudo. Então, o médico tem que ser meio vivido, e eu acho que é importante passar para todo mundo que você tem que sentir o paciente. Daí eu jogo tênis, dirijo à noite, joga golfe, daí já está reclamando que não vê a bolinha lá longe. Eu falei, mas não precisa, porque sempre acerta. Quem joga bem, você brinca com o paciente, mas você está de olho nas atitudes. Então, esses pacientes eu acho que são bons. Daí tem outro perfil. Se é hipermétrope, se é míope, ou se é só de refrativa, cirurgia refrativa do cristalino. Faz muita diferença. E mais um fator que eu peço sempre, sensibilidade ao contraste. Se a catarata é pequena e o contraste estiver bom, toma cuidado, porque são os pacientes que provavelmente vão reclamar da visão de longe. Vão adorar o perto, mas vai faltar para o longe. E uma coisa que a gente comentou até aqui antes, também às vezes eu faço o teste para esses pacientes que catarata muito inicial, põe a lente multifocal de contato que dá para ter uma ideia do contraste para longe. Então, o contraste eu meço sempre. E se tiver o contraste baixo, eles são ótimos candidatos para não reclamar. Agora, a lente entrega muito, a trifocal, a minha querida, por quê? Porque entrega mais do que uma monofocal. E tem mais um detalhe que as mulheres às vezes vêm com monovisão, mais do que homem. Mas homem também. E se vem com monovisão, é ótimo. Tem a opção, se tiver algum problema, mudar para monovisão. Que, aliás, ainda é o método mais utilizado, teoricamente. Mas eu sempre falo para o paciente, você já está acostumado com monovisão, se der tudo perfeito no exame, a trifocal acho que vai melhor para você. Sabe por quê? Quando você for fazer maquiagem, você fechar o olho de perto, você não vai conseguir olhar a maquiagem daqui com o olho de longe. São detalhes que a gente vai... É perfeita essa colocação, porque eles perguntam muito essa questão da monovisão. Mas o paciente que já é acostumado, para que você vai mexer com isso? Mas eu também, mesmo o paciente que já usa monovisão, muitas vezes eu acabo preferindo ir para uma multifocal do que manter a monovisão que ele tinha, assim. Agora, do perfil do paciente, bons, né? Isso é importante. Agora, outra coisa, atividade. Se a pessoa é uma senhorinha... Eu tenho paciente de 92 anos dirigindo com trifocal. E outra coisa que eu acho que, assim, que as pessoas às vezes escutam muito, mas não sabem tão bem, o que você faz com essa informação? Se o cara fala assim, não, mas eu jogo tênis e eu dirijo à noite, mas eu quero muito ficar independente e eu não gosto de monovisão. Então, depende, daí você vê a parte psicológica e a qualidade do olho. Superfície boa, córnea perfeita, tudo... Trifocal. Trifocal, eu concordo, mas porque a gente fala, não tem que perguntar se dirige à noite. Tá, fala, mas aí, e aí, se dirige à noite, não pode, né? Agora, não é necessariamente isso, né? Reclama, acho que é por causa da idade, da minha experiência, eu gosto de falar o que eu falo. O paciente fala assim, mas dá reflexo. Eu já mostro antes a lente que eles dão lá pra gente de modelo, eu mostro que ela dá 2 anéis. E eu falo, tá vendo que o anel da monofocal é mais forte que a luz da monofocal é melhor, é mais forte do que a luz central da multifocal, da trifocal? Então, eu preciso dos 2 olhos, eu preciso longe desse, ajudar o longe desse. Por isso que eu sempre falo, opera um e opera o outro. E não dá muito tempo e se o paciente é míope, também não deixa de usar a lente de contato no doutor, vai lá só o olho operado. Acho que vale a pena perceber que o Walter falou antes do exame, ou seja, o olho, quanto mais normal, melhor, para depois ver a motivação do paciente. A gente vê isso muitas vezes ao contrário. Às vezes o médico mais iniciante começa a ver o tal do chair time antes de ter as informações da superfície do olho, da mácula e da refração até.
Às vezes ele nem sabe a refração, já está pensando em qual lente vai colocar. E geralmente é quando as decisões são tomadas erradas, porque logo depois vem a parte financeira, a parte de custo, e a pessoa nem tem ainda as informações do olho. Então, eu acho que é muito importante, o Walter colocou bem na descrição dele, ou seja, o olho tem que estar quanto mais normal possível, especialmente a superfície do olho. Eu enfatizo, eu sou meio obcecado pela superfície do olho. E quanto mais normal tiver, depois eu vou saber daí da motivação, se joga tênis, como você falou, se faz hipismo, se faz montanhismo. Aí sim, aí é onde eu vou ter o chair time para tentar me posicionar qual modelo de lente que eu vou pensar nele, né, em termos de efeitos colaterais, etc. Mas a trifocal é uma obra de engenharia fantástica, né? Se você colocar os trabalhos que colocam essas lentes, todas elas, né, coloca no bench, né, na bench analysis, né, ou seja, fora do olho, nossa, são lindas, dessas 3 focos perfeitos, assim. Então, às vezes, a córnea atrapalha um pouco a performance da lente. Eu acho que isso é a nossa função antes de ver a motivação do paciente. Doutor Hamilton, já que a gente está falando de pré-operatório, o senhor poderia detalhar para a gente qual que é a sua rotina de pré-operatório desses pacientes? Se você usa algum exame específico para avaliar a superfície ocular ou se de repente faz uma avaliação mais clínica, qual o exame de córnea que você realiza, se você faz OCT em todos os pacientes, enfim, dá um panorama geral do seu pré-operatório no paciente que você pretende, por exemplo, indicar uma trifocal. Na esteira do que eu estava falando, ou seja, eu tento não falar de lente, eu tento não falar qual lente, que tipo de cirurgia a gente vai fazer antes de ter as informações que eu sinto necessárias. Eu sempre tenho uma topografia com anéis de plástico, seja qual for, é o primeiro exame que normalmente eu tenho. Lógico, a refração, a acuidade visual, eu tenho essa informação já no chart ali do paciente. E como exames complementares, cada vez mais eu estou fã do OPD, né, que é um aberrômetro e ao mesmo tempo ele trabalha como se fosse uma retinoscopia giratória e tem o tamanho da pupila e me dá a aberrometria da córnea na pupila mesópica, que é uma informação bem interessante e e isso também nos direciona, talvez a gente tenha tempo de falar, para que tipo de lente a gente pode colocar. Mas, como eu falei anteriormente, eu sou obcecado pela superfície do olho. Então, quando o paciente tem na biomicroscopia uma meibomite, alguma coisa, eu gosto muito de ter o OCT de córnea. E o OCT, mesmo quando são os OCTs mais antigos, de 7 milímetros, ele dá um valor para você que é o Standard Deviation, que é como se fosse a variabilidade da espessura do epitélio. E se a pessoa dormiu mal, ou se ele está usando lente de contato, e aquilo ficar bem normal, pode seguir adiante com a trifocal, que a superfície está boa. Às vezes você não valoriza muito aquela topografia um pouquinho irregular, e o ACT vai denunciar se tem importância aquele uso da lente de contato, ou aquela blefarite, ou aquela meibomite. E aí sim, né, o ACT não está legal, a performance com uma lente trifocal provavelmente não vai ser legal. Então é um dos exames assim que eu acho que eu posso trazer para uma reunião como essa, como uma novidade. E eu tenho conversado com as pessoas que têm isso à disposição na clínica e cada vez mais também as pessoas estão usando. Agora, fora isso, os exames normais de biometria, etc. E como o Walter falou, a mácula tem que estar legal e tal. Quanto mais normal o olho, melhor é. Mas a obsessão pela superfície do olho é muito importante. O tamanho da pupila também não deixa de ser, hoje em dia, um fator para mim relevante quando eu vou pensar numa trifocal. Eu acho que o tamanho da pupila ele acaba influenciando tanto na decisão ou não da trifocal, como às vezes em qual trifocal, né? Quando a gente pensa, todas meio parecidas, mas às vezes, né? Você tende mais para uma, mais para outra. E essa coisa da superfície, eu acho que eu já gravei muito podcast aqui falando de LIU, né? E eu acho que eu já falei, sei lá, muitas vezes que a maior parte da refração do olho ocorre, na verdade, no filme lacrimal pré-corneano. Então, quem escuta os podcasts já me ouviu falar isso muitas vezes. Tem uma pupilinha desse tamanho que nunca teve presbiopia.
Né? Então, você pega, às vezes, uma pessoa que tem uma pupila de 1,5, 2 mil, você deve ter uma pupila de uns 2 milímetros. 2,3. Então, e a performance é ainda melhor. Né? Então, o efeito colateral é menor. Então, é interessante você saber e lembrar, né, a todos que talvez um pouco menos avisados, com a idade a pupila vai diminuindo também. Né? Então, você vai fazer a cirurgia com 60, né, por aí, aos 80 vai estar um pouco menor, e geralmente a performance acaba sendo bastante interessante desses pacientes, com a profundidade de foco aumenta, né? Essa foi a ideia de manter, como nunca precisei de óculos de perto, então quando o Ricardo me operou, meu filho, e a ideia era assim, colocar uma lente monofocal. Por quê? Primeiro que ele me conhece, sabe que eu sou um pouco chato. Conhece bem o perfil. Ele sugeriu, conhece bem o perfil. Do ponto de vista de filho. E do ponto de vista de cirurgião, ele deu uma examinada, lógico. E aí, a monofocal com meio de miopia, mantive o meu contra-regra de meio também, no olho não dominante. E o dominante ficou 0. Então, e com isso eu já, com a pupila, que o Hamilton sabe que é senil, que a gente vai ganhando uma pupila pequena, aumentou muito a profundidade de foco. Uhum. E sobre essa profundidade de foco, eu acho que é importante também falar das lentes esféricas e tal, como tinha as antigas, que são esféricas. Eu tenho um monte de paciente com aquela de 3 peças antiga, com a visão de perto razoável. Isso mesmo. Não, e assim, eu acho importante também, porque às vezes o pessoal está começando a operar e às vezes as pessoas colocam, por exemplo, as lentes que são mono plus, né? E falam, esse paciente aqui eu coloquei essa lente e ficou J1. Aí eu falo, ficou ótimo. Daí ele põe o outro achando que vai ficar J1, já falando pro paciente, não, fica ótimo, né? Não sei o quê. E o outro fica J4. Eu falo, claro, você não levou em consideração todos os outros fatores, né? A pupila pequena, aberrações da córnea, às vezes aberrações de alta ordem da córnea vão ajudando, o mastigue residual acaba ajudando, né? É que a gente não testa, né? Quando é residente, fellow, aquelas lentes, pacientes que a gente opera um monte do SUS e coloca toda lente esférica, a gente raramente testa a visão de perto sem correção dos pacientes. Às vezes a gente se surpreende um pouco até, né? São vários fatores interagindo, né? Sei lá, eu queria deixar claro assim, em 2024, se quer entregar visão para perto e para longe, é trifocal. É claro, isso que a gente está falando, Walter, é uma exceção. Sim, então, existem as exceções. Mas é isso, assim, as pessoas acham que é exceção, daí teve um caso que ficou bom e ficou J1, acha que aquela lente é capaz de dar um J1 para todo mundo. Não vai dar certo. E não é isso, né? E uma coisa que ela falou importante, que às vezes os mais jovens não anotam visão de perto sem correção. Porque você está oferecendo uma lente que vai te dar uma visão de perto. Quer saber quanto que ele tinha antes da cirurgia. Geralmente, quase nada. A maioria. E aí você anota, porque na hora do paciente se queixar, você tem, mas você não enxergava nem essa letrona para perto, nem aquela grande para longe. A anotação é super importante, eu acho que é uma coisa que também protege o cirurgião. Tudo, né? E, sinceramente, não sei se a gente está antecipando, mas hoje eu vi na discussão, estava na coordenação, tinha discussão no CIMASP. Se tira a lente, não tinha nem dado 3 meses de cirurgia, sabe? Não tem que tirar nada. Esperar. Foi colocado para ficar. Isso. O restinho da vida, eu sempre brinco assim. E eu só tirei de uma pianista na bifocal lá atrás, porque ela não queria tocar piano e não lia a partitura, tinha que chegar muito perto. Tirei só do olho dominante. E ela ainda pediu se tinha guardado aquela lente. Depois que tira. Era uma bifocal com bastante adição. Porque assim. ela também não passa o dia inteiro no piano. E aí a vida... Entendeu? Então você tem que ver também, dosar a quantidade de tempo que faz cada atividade. Mas anotar esses dados que você falou, que foi bom para eu lembrar. Por isso que é bom reunião em várias cabeças pensam melhor. Já vi que esse papo vai ser muito bacana. Bom, Dr. Walter, muitas vezes vai ser necessário a gente corrigir o astigmatismo para ter um bom resultado com essas lentes trifocais. Eu queria saber um pouco da sua programação, né, para quando você vai implantar uma LIU tórica, quais os exames de córnea que você costuma realizar e qual que é a sua calculadora de preferência para programar essas cirurgias? Então, eu acho que é fundamental a gente saber que pequenas alterações de refração dão baixa visão, principalmente para longe, nas lentes multifocais e trifocais. Então, a gente fez um trabalho lá das lentes antigas ainda,
com a Adriana, 100 pacientes que a gente fez, que sobraram mais de 0,75, não chegavam a 20, 25, 20, 30. 0,75 de astigmatismo, que é pouco. E então, o que eu quero nesses pacientes? A menor quantidade de astigmatismo. Mas o astigmatismo é um fator. Outro fator importante nas trifocais é tilt. Se eu tiver uma rex que cobre de um lado e não cobre do outro, na fibrose tiltar, imagina o efeito prismático de um prisma... Coma também. Coma e tal. Então, tudo isso é importante. Também, Quer dizer, a cirurgia e tudo. Mas, daí o que eu gosto, Barrett Toric Calculator, lá, que é boa. Exame que a gente faz, a maioria dos exames, isso que o Hamilton fez. Um plácido, que é o ICIS nosso, que eu adoro, principalmente pós-RK. Depois a gente conversa de caso ruim. Mas porque daí faz o Galileu Pentacan e também o Avante de córnea, que sempre dá algum outro dado que você pode pôr nas calculadoras. Quanto mais dados você puser, principalmente pós-refrativa, tudo. Mas daí já é outro mundo. Certo. Para os normais é isso aí. É a Barrett e o Varian que a gente usa para a marcação do eixo. Mas a marcação normal ou na lâmpada de Feda é super boa. A gente fez agora na Escola Paulista um curso de marcação para coisas... Fizemos anos assim, né? Antes de ter o digital. O digital é mais prático, né? É mais prático. Você põe, então, não precisa ficar às vezes não funciona, às vezes está descentrado, às vezes a calibragem não é perfeita. Então, o que eu tenho feito também? A marcação e o velho, com o marcador digital. Porque aí até eu brinco, porque quando você coloca aí o 0,180 está certinho em cima da marca que alguém fez para mim, eu falo, quem fez a marca? Só fica com medo. E aí eu falo, não, excelente, ficou perfeito. Parabéns. Ficou bom, tá vendo? Parabéns. Mas é basicamente isso. E eu acho que é importante as lentes também não rodarem. Então aí não sei se você quer comentar, querem vou comentar. passar para o Dr. Hamilton. Mas acho que é. Mas e o cálculo para trifocal em termos de target refracional, qual que é o seu target de preferência? É bem perto de 0 para negativo, um pouquinho negativo, no não dominante. Dominante acho que até um pouquinho para positivo, porque eu acho que uma das queixas para longe é exatamente isso. A gente fica pensando negativo, só em target meio negativo. Tem que o positivo para dirigir à noite é muito bom. E eu gosto de operar primeiro o olho, que eu vou deixar o targetzinho primeiro negativo ali, né? Depois o segundo olho, às vezes o primeiro positivo, se variar, dependendo quanto deu. Tem uma proteção, né? É o que eu prefiro também. E a calculadora, a gente tem comentado, né, que a Eskers fez ele juntou, né, todas as fórmulas. Aí é legal, porque a Barrett, né, a calculadora é muito boa, e daí tem outras, né? Então é bom, assim, às vezes aquele caso que é uma biometria meio difícil, que você quer comparar um pouco, né? Então, caso muito míope, muito hipermétrope, aí você tem lá o resultado da EVO, da Kane, das outras fórmulas juntos nesse site aí que a Eskers fez, que é um compilado. Mas daí foge do perfil da trifocal. Ah, sim, né? Isso a gente não falou no começo. Que em caso não, fora, que você perguntou, que caso você não colocaria um monte de gente. Assim, pós-RK, caso que está muito perfeitinho, o paciente muito boazinho, fica só meio que lendo, não tem muito mais atividade, aí você pode até pensar, tem muita gente pondo com sucesso, mas depende da córnea, de todos os exames de superfície e do acerto da biometria, daí precisa... Esse que é o problema, né? Porque ter certeza que você vai acertar a biometria nesses casos, né? Mas esses casos eu também gosto de já antes ver possibilidade de retoque, porque às vezes você precisa ter essa carta na manga, faz parte, né? Então, assim, se ele tem uma córnea que a espessura permite, né? Você... Agora... Bom, eu estou misturando. Pode ficar tranquilo. Vai ser, assim que é bom. Mas você pensar fazer uma trifocal numa RK, que de manhã ela tem um grau, à tarde outro, à noite outro. A RK é um capítulo à parte na oftalmologia, né? Eu devia até estar falando, nem pensando nisso, mas é que agora, por exemplo, essa semana eu fiz 3 que eu tinha operado. Tudo bem, não pus nenhuma tri, que é o melhor. Eu gostaria de pôr tri em todo mundo. Mas também tem que ter critério, né? Eu acho que... Mas não quer dizer que seja contra.
Tem uns RKs que é perfeitinha, ficam, 4 ou 6 incisões, com zoonótica de 4,5, era mais fácil de você acertar a biometria. Mas você falou bem, o astigmatismo é um vilão para trifocal. Né? Talvez seja o maior vilão daquelas pacientes que ficam insatisfeitos, que ficam voltando ao consultório a causa mais reclamando. comum. Você vai olhar, às vezes é o 0,75 de astigmatismo, porque quando tem mais do que um, você vai lá e faz um PRK, um LASIK, né? Mas quando tem ali 0,75, você fica na dúvida se deve fazer um Excimer ou não. O Excimer para graus muito baixos também, às vezes, não acerta tão bem, né? Então, é diferente da monofocal. Né? Na monofocal, o astigmatismo pelo conoide distúrbio, às vezes, até ajuda, né? Quando você vai fazer uma monovisão com uma monofocal. Mas na trifocal, você tem que acertar no zero. E o astigmatismo zero é o que você realmente objetiva numa trifocal. Daí, realmente, superfície normal, astigmatismo zero, é fantástico. Agora, paciente com queixa, esse tem que ser mais bem avaliado em tudo, inclusive dilatar e ver a rexis. Também, você não tem tilt, que você falou. E opacidade de cápsula é outro fator. Pode acontecer, você não conseguir tirar a opacidade totalmente na cirurgia. E também não vai fazer cuidado também, não vai abrir a cápsula todo mundo, exatamente, que depois me dá um trabalho tremendo trocar essas lentes. Trocar com a cápsula também já feita, né? E sobre isso, estava lendo uns estudos, né, para preparar para esse podcast, e a plataforma da ROI, a plataforma Vivinex, ela tem uma estabilidade muito grande rotacional. Foi feito até um estudo na Universidade de Viena, e 100% das LIUs lá, mais de 100 LIUs no estudo, rodaram menos de 5 graus em todas as visitas, inclusive, né, enfim, após 6 meses da cirurgia. E aí eu queria perguntar para o doutor Hamilton justamente sobre isso, no sentido de, beleza, já falou que usa o Vario na maioria dos casos, né, que é o marcador digital. E o que mais que você poderia dar de dica? Sim, porque a gente tem muita gente que ouve a gente, que às vezes está saindo do fellow, às vezes está tendo a residência. Dicas para minimizar a chance de uma LIU rodar, e em quais pacientes que você tem mais receio e que a LIU possa rodar, assim? Às vezes, né, a LIU rodando, às vezes é um mau posicionamento durante a cirurgia também, porque naquele finalzinho da cirurgia, às vezes você perde um pouquinho de câmera, e você não quer voltar para dar o toque final e você já sai com 10 graus, né, de erro, porque perdeu a câmera, voltou e tal. Então tem que olhar bem se é realmente uma lente que rodou ou se mal posicionou. Mas, assim, eu não tenho nenhum interesse financeiro na lente da Roya, não, mas essa lente, ela tem na sua alça uma textura rugosa. Eles fizeram um tratamento da alça, e como ela tem uma força de expansão bastante adequada, ela se posiciona até nos automíopes muito bem, sabe? Talvez... Tem aí alguns trabalhos mostrando que se as forças depois... mas são forças artificiais que mostraram esses trabalhos, né? Que se tiver força da fibrose capsular, ela pode se mexer. Mas, do ponto de vista clínico, a impressão que eu, como cirurgião, tenho é que é a lente mais estável do mercado nesse sentido. As outras lentes, especialmente a de prato, né, você mexe para os dois lados. Né? Mesmo as lentes que são de alça, se você der um jeitinho, puxa um pouquinho para cá, para lá, ela vai contra o horário e no horário. Roda para os dois lados. Essa lente é terrível. Essa lente, se você passa do ponto, poxa, vai dar uma volta a mais, porque voltar com ela é difícil. Ela agarra na cápsula e você tem, para voltar a 5, 10 graus, você tem que puxar realmente para... E não é assim uma manobra tão agradável. Então, isso, lógico, pode até dificultar um pouco alguns passos, mas ela, ao contrário, no momento dela, ela se posiciona legal. Se a Rexis você acertou direitinho e está cobrindo ela 360, rapaz, é maravilhoso, porque o injetor dela também é muito gostoso, né? Então ela entra facinho por 2.4, 2.2, não fica esgarçando, e abre rápido. Exato, também tem isso. Sem traumatizar, não fica com as alcinhas, não fica com as alcinhas ali presas, que você tem que dar um beliscãozinho, né? Também tem essa outra história. Então abre rápido, a injeção dela é muito agradável, né? Eu acho que isso
Vale a pena falar, porque na tópica, né, quando você tem que entrar com aquele injetor, às vezes meio justo, o paciente às vezes reclama um pouquinho. E aí, ela, como tem aquele chanfre, assim, ela entra escorregando facinho. E tem a opção de rosquear e a opção de empurrar de também, injetar, né? isso mesmo. É a preferência do cirurgião. É bem interessante esse injetor mesmo. Ela é amigável nesse sentido. E é um injetor exclusivo dessa lente da Roya mesmo, patenteado. Isso aí é demais, porque eu gosto de sempre injetar. Porque eu uso a segunda mão para já posicionar a lente com os fins por dentro. E aí eu falei para vários produtores, falei, vem com uma preloaded, que nem essa, que é preloaded. Aliás, a preloaded da Roya tem até 3 peças, que é uma coisa que eu diria para os serviços universitários, e mesmo para a gente, é fundamental você ter uma 3 peças preloaded. Às vezes vai precisar. Concorda? É uma lente que tinha que ser mantida no mercado por muito tempo. Mas eu injeto. Essa você pode injetar, o que gosta de usar uma mão só. Dá para rosquear, né? E ela empurra a segunda alça, se quiser, ela empurra a segunda alça dentro do saco com uma mão só. Vai lá dentro, né? É isso mesmo. E realmente a Astime e a Aspera, eu acho que ajuda muito. Mas a gente às vezes fala e depois esquece dos detalhes. Uma coisa que ele falou importante é isso, perder um pouquinho a câmera. Ela sai do saco. Tilt. Às vezes faz. Então, o pessoal tem que prestar atenção. A última coisa que eu fiz, eu não entro nem com gancho mais do Cinski, porque ele pede câmera. Eu entro com um espetinho, meu contra-choque lá, dou aquela última empurradinha contra a cápsula posterior, que evita dela rodar. Só que eu faço com a cânula do Dibra ali. Às vezes aqueles pacientes muito automíopes também, e aí, tem um saco capsular muito grande, né? Aí também tem mais... O automíope, ele comentou, eu acho que mesmo no automíope ela roda menos, né, teoricamente. Eu concordo. Eu acho que do mercado, essa é uma qualidade que, pelo menos, nós não temos, né, trabalhos com uma evidência científica, mas a impressão dos cirurgiões é algo que deve ser valorizado, né? E a gente vê aquela alcinha rugosa, assim, grudando na cápsula, às vezes é meio até, vai ficar. Né? Não, bacana. Legal. E, Dr. Walton, a gente, né, tem, né, o senhor deixou claro que a sua preferência é pela trifocal, né? Mas em alguns casos não é possível implantar a trifocal, como a gente mesmo já falou, às vezes alguns casos de pós-RK, às vezes uma córnea, uma superfície não muito boa, às vezes tem algumas drusas na mácula que você não está se sentindo confortável. E aí, para esses casos, uma das opções seriam as lentes de foco estendido, né? E embora a plataforma da Liu, né, G-Metric, ela tenha menos anéis, uma zona difrativa de 3.2, então ela minimiza um pouco essas, né, disfotopsias e tudo mais. Mas eu queria saber da sua parte, assim, qual que é a sua experiência com as Lius de foco estendido e para quais tipos de paciente, né, o senhor usa essas lentes e como que você pode comparar, assim, a performance visual da trifocal e das Lius de foco estendido? Então, as lentes de foco estendido tem o posicionamento delas é mais amigável para variações refracionais, né? O foco estendido é para aquelas pessoas que têm o braço maior, que trabalham numa distância intermediária. Você tem que olhar todo o perfil e ver do paciente. Então, o que eu gosto de foco estendido, eu gostaria que não tivesse anel, porque ele já está procurando o foco estendido, mas não queria ter fotopsia, já que eu estou dando uma visão de perto um pouco menor. Então tem lentes que têm anéis, outras que não têm anéis, e se for a tendência minha, é tentar não usar. Mas a foco estendido, se você não fizer uma mini monovisão, não dá visão de perto. Agora o paciente tem que saber que ele está pondo uma lente de foco estendido porque ele tem algum fator que não deu para pôr a trifocal. Ou fator psicológico, ou de trabalho, qualquer coisa. E ele vai saber que eu sempre falo, do painel do carro para frente. E então eu usaria esses pacientes com mais dificuldade, até a gente falou de pós-refrativa, é uma possibilidade, mas não que eu vou acertar mais que a trifocal na biometria, porque
As variações são... acertar mais, mas ele acaba tolerando um pouco mais. Tolera um pouco do mais que uma as alterações. Mas Então, é importante, não é uma monofocal. Não Né? é Porque uma quando eles monofocal. lançaram algumas dessas lentes de foco estendido, né, o marketing trazia assim, é uma performance muito parecida com a monofocal. Não é. Pois é. Ela vai cobrar igualzinho a uma trifocal se você errar no astigmatismo, se você errar na superfície ocular. Eu não gosto muito da foco estendido por causa disso. Parece que fica assim, eu estou com medo de pôr uma trifocal, então eu vou pôr uma foco estendido porque eu estou na dúvida. Não, se você está na dúvida, então vai para a monofocal plus, daí, né, que daí sim você não tem os anéis. Né? Mas, enfim, tem o seu lugar no mercado que fica entre os extremos. Né? Então, quando a gente olha a curva de MPF, né, a perda de contraste de alguma das lentes EDOF, né, não tem o menor cabimento colocar essa lente numa pessoa que tem patologia de mácula, por exemplo, com uma perda de contraste grande, glaucoma avançado. E eu acho que, assim, se criou um pouco um mito, né, quando lançou, porque não tem anéis difrativos, então tudo bem, então tá liberado, né? Só não vai ter fotopsia, mas a perda de contraste... Exato, o resto continua a mesma coisa. E mesmo tolerância para erro residual, não são todas as EDOFs que têm essa tolerância, né? Algumas têm mais que outras, né? Umas não tem tanta, né? Perfeito. Então, a monofocal e com monovisão, para esses casos, eu diria que é bom. E misturar tecnologia, vocês acham? Eu gosto. Eu não gostava antigamente. Eu continuo não gostando, mas... Não, eu gosto. Eu tenho algumas combinações que eu gosto. Na época das bifocais, eu não gostava muito, porque o que eu fazia de blend era assim, eu punha uma, como você falou, uma um pouquinho mais pro zero e uma um pouquinho mais pro menos meio, ou né, o contrário. E esse era o meu blend. Eu fazia duas iguais, mas um pouquinho diferente do meu objetivo refracional. E funcionava muito bem, poxa. Agora porque não tinha um intermediário, né? Você queria dar um intermediário que não tinha. Um pouco era isso também. Mas agora com as trifocais, ela entrega tão bem o negócio que eu me sinto bem fazendo blend, assim, quando a pessoa, certo, você precisa muito da visão para longe, uma coisa assim, eu me sinto muito bem. E essa questão da Geometric, da Roya, que tem essa opção da Geometric e Geometric Plus, que é quase como se fosse um blend também, né? Eu acho que é um espetáculo. Né? A ideia é fantástica. Eu tenho alguns pacientes assim que adoram. Assim, um dos problemas do blend é que às vezes as distâncias de trabalho de cada olho ficam muito diferentes, né? Então pode ser que para algumas distâncias ele tá meio que quase monocular, né? E isso acho que a gente estava comentando, né? Que a lente Geometric, ela não muda a adição. Então, assim, a adição das duas, assim, é 3,5 para perto, 1,75 para intermediária, tanto a Plus, né, quanto a Geometric normal. O que muda é a distribuição de energia luminosa. Então, a Plus, ele vai direcionar uma parte maior para perto, e a normal é mais ou menos, né, 50% para longe, e os outros 50% divide ao meio entre o perto e o intermediário. E na Plus, então, você tem uma distribuição que você pega um pouco do longe, né, então fica um pouco menos, e o longe e o perto fica mais ou menos igual, e o intermediário um pouquinho menos. Então, você favorece bastante o perto na Plus. Vocês têm percebido que a Geometric dá um pouquinho mais de visão de longe do que essas trifocais? Como o Bernardo falou, mas termina, né? Só, né? Tem aqueles 8 anéis, então performance para longe é bem legal. Eu gosto. Então, acho que essa Plus veio acrescentar para a visão de perto do olho não dominante e das mesmas distâncias. Isso que você falou é importante. Por isso que eu falei que eu não gosto de misturar distâncias, porque eu preciso, como ela diminui o contraste todas um pouquinho, eu quero que as distâncias se ajudem. Para você ter binocularidade ali, né? Exatamente. Faz é um todo blend, sentido, mas que com a mesma adição. Então, né? é um blend e não é, né? Porque, na verdade, é a mesma liu. Sim, é a mesma tecnologia. É a mesma tecnologia, a mesma adição, né? Não é só nem a mesma tecnologia. Só é uma diferença a Roya institucionalizou o blend, né? Porque já vem... Já sugere, né? Já sugere. Blend inteligente. Já vem mas eu pronto, falo, blend, assim, tem alguns blends que eu gosto. Então, não todos, mas às vezes vem a calhar, né? E essa questão da visão de longe, né? Então, vai ser outra coisa que a lente... a Geometric, ela é um pouco pupilo dependente, né? Então, acho que isso também acaba influenciando um pouco na escolha. Se você vai colocar, por exemplo, a Geometric normal nos 2 olhos, ou a Geometric no olho, a Geometric Plus no outro. Pacientes que têm uma tendência a ter uma pupila um pouco maior, na hora que eles estão, se ele tiver uma pupila de mais de 3,2, né? Que é o tamanho dos anéis ali. Toda a região que está para fora desses 3,2 vai ser uma monofocal para longe. Então, se ele tem uma pupila um pouquinho maior, a porcentagem de luz, né, que vai entrar no olho dele ali vai acabar ficando mais de 50% para longe, porque 50%
100% é só na área dos anéis. A área, né, além disso, vai ser 100% longe. Então, para esses pacientes de pupila maior, acaba favorecendo mais a visão de longe. A visão de longe, exatamente, Perfeito. do que outras tri, né? E aí, às vezes, nesse caso de pupila um pouco maior, às vezes vale bem a pena pensar na Plus, né? Porque daí a distribuição fica um pouco mais... Perfeito. E os mais jovens, então, teoricamente, jovens, que têm pupilas maiores, merecem Isso sempre. mesmo. Eu pensaria mais É na uma Plus outra nesses, indicação né? que a Homens gente tem que também prestar tem que atenção. pensar nisso, eles acabam tendo atividades mais frequentes para longe, a se dirigir de noite, etc. É interessante que também essa lente, ela é asférica e ela tem um desenho patenteado que visa diminuir a incidência de coma em caso de descentração, né? A gente até comentou isso, que algumas lentes, quando tilta ou quando descentra um pouquinho, pode gerar coma, o doutor Hamilton até comentou, e isso acaba traduzindo em melhor qualidade visual para o paciente também, né? Então, acho que é um aspecto bem interessante dessa lente. E eu queria perguntar para o Dr. Hamilton também se ele, né, porque a lente, né, da Geometric tem a plataforma Vivinex, né, que todas as lentes da Roya tem a plataforma Vivinex, Geometric é a lente trifocal, né, só para o pessoal tá falando a mesma língua que a gente. Que ela é uma lente hidrofóbica, eles têm fala que tem um tratamento para diminuir muito o glistening, né, e um tratamento com oxigênio para diminuir a opacidade de cápsula posterior. Se você já conseguiu perceber isso nos seus pacientes, assim, que, né, enfim, a incidência de opacidade de cápsula posterior é menor, você acha que isso é muito relevante? O que você acha sobre isso? Relevante, é muito relevante, mas eu acho que eu não tenho ainda experiência suficiente pessoal. E também nem deu tempo, né? Não deu tempo ainda. Porque não deu tempo ainda para poder fazer essa afirmação. Mas é uma lente extremamente amigável para mim, sabe? Eu me sinto confortável, né? Às vezes eu frequentemente fico sabendo que lente que eu vou pôr ali na... essa que legal, porque essa é mais fácil de pôr. Então, é uma lente gostosa de colocar, a gente já está acostumado com algumas características desse tipo de lente. Então, o material, você mencionou, o material hidrofóbico, ele acaba sendo um diferencial grande também, não só dela, né, mas no mercado, as lentes com material hidrofóbico, porque você não está livre, né, de ter uma injeção de mácula, de ter que fazer injeções, e esse material suporta melhor. Não que os hidrofílicos vão todos descompensar com as injeções, etc., mas ele tem maior evidência na literatura que suporta melhor isso. Na eventualidade de você pegar um paciente com gutata intensa, né, talvez você tenha que fazer mais para frente o DMEC, com os resultados cada vez melhores do DMEC, você vai ter que injetar o ar e tal. Então, o material hidrofóbico, ele hoje, né, em 2024, eu gosto de falar assim, ainda é o material da preferência, né, da minha preferência. Mas o resto das características, não o resto, né, mas as outras características que você mencionou, e que são muito bem-vindas, é claro, são ainda, para mim, características de engenharia, né? Eu ainda não consegui ver isso traduzido na minha clínica, por exemplo, opacidade de cápsula, ou mesmo essa descentração, porque, né, existe uma descentração de 0,7, né, de 0,4, 0,7, muito frequente nas lentes trifocais, e você vê que realmente isso influencia na performance. Se essa característica dela perdoar a descentração, certamente vai atrair muita gente para essa lente, porque aquela história de colocar, não, eu coloco aqui a lente, coloco ali, nem sempre você coloca, não, eu vou respeitar o ângulo cap, eu vou puxar um pouquinho fora do centro. É muito debatível, né? Se essa posição que a gente coloca fica, você vai centralizar no bag, né? Onde ela tiver que centralizar. Fica, né? Então, enfim, se ela conseguir realmente, através dessa engenharia óptica, perdoar uma pequena descentração um pouco melhor do que as outras performances das outras lentes, certamente vai ser um atrativo, um diferencial muito grande dessa lente. Mas eu ainda não tive tempo para afirmar isso. Perfeito. Dr. Walton, você deve ser uma das pessoas com mais experiência aí com essa lente, né, Leo Geometric, né, trifocal. Eu queria que você desse para a gente qual que é o feedback que você tem recebido dos pacientes em relação a disfotopsias, né, independência de óculos e também qualidade visual. Qual que é o feedback que você tem recebido? A gente tem uma experiência, o tempo, como o Hamilton falou, não deu tempo de ver a opacidade de cápsula, mas é 0 por enquanto. E a tendência é essa mesmo, aquela apertada contra a cápsula posterior, eu acho que faz diferença, a limpeza faz diferença. E o resultado que a gente tem obtido, assim, que a gente comentou já, qualidade de visão para longe
e comparativamente com outras plataformas, eu estou sentindo que eles chegam no 2020 mais fácil. Outra coisa é que antes eu ficava preocupado em quem eu vou pôr, quem não vai pôr, em que lente eu ponho. Eu pus num atirador de elite. Daí até perguntei para o Ricardo, que atirador de elite, eu faço blend, põe no olho dominante tal. Não, pai, o atirador de elite lá, os sniper não precisa nem se preocupar que eles regulam tudo Então, quando atira assim, olha com os dois olhos, se tiver o dot, eles entendem dessas coisas. E aí, pus nos dois olhos a geométrica normal, nem a luz no outro olho, porque ele também é mais para longe. O resultado é fantástico. O pessoal está gostando muito, mas eu sou um pouquinho chato na conversa e sou meio assim, tô vendo a luz. Não olha na luz, olha onde a luz ilumina. Essa é uma frase que eu falo. Engraçado, porque a novidade, eles ficam olhando na lâmpada. É bonito de ver um monte de alinho, todas dão, até se você deixar a monovisão, você vai ficar Isso é uma coisa que eu sempre falo, que direção noturna, então ele não põe trifocal, não, põe monovisão. Eu falo, gente, você já tentou dirigir à noite com monovisão? Você vê a sensação? Uma das coisas que eu falo, assim, né? Porque você tem que argumentar com o paciente para ele aprender. Ele está aprendendo. Né? E de outra coisa, tem que aprender que ele está pondo uma prótese. A boa que nasceu com ele já foi. É o joelhinho que trocou, o quadril. Né? Daí, o que você tem que explicar? Que o limpador de para-brisa, está chovendo. Se olhar focar na tela do limpador, está cheio de reflexo. E aí, você foca lá longe, lógico, daí você não percebe que o limpador, que parou de chover, só quando faz barulho que você percebe que tem que... Então, é isso que eu quero da pessoa, que não fica percebendo as coisas ruins, valoriza o que é de bom. Valorização da visão de perto. Na discussão hoje lá foi bem isso, valoriza o que ela está enxergando super de perto. De longe perdeu uma linha, mas em compensação não usa óculos. Entendeu? Você tem que... E a maioria das pessoas... eles não têm queixado tanto de fotopsia. Eu acho que eu estou bem feliz. Eu acho que a lente que mais entrega mesmo é a trifocal. E de opacidade de cápsula, plataforma, eu lembrei que eu operei uma pessoa que vendia a plataforma e antes de mudar para os Estados Unidos, ela pediu para fazer a capsulotomia porque não queria que o americano ou que precisasse de serviço médico lá. Foi embora com a lente recém-operada, assim, 6 meses, com a capsulotomia bilateral. Porque a gente sabe de histórico que tem plataforma que eu pacifico mais a cápsula do que outras. Né? E essa é uma que parece que, por enquanto... Essa questão do trade-off, da desfotopsia, eu acho que é uma coisa também importante de falar, né? Porque eu acho que quem não está muito acostumado com as trifocais, difrativa, fica com muito medo dos pacientes ficarem reclamando, né? Da desfotopsia, do halo, do não sei o quê. Só que, na verdade, assim, a maioria dos pacientes considera que o trade-off para ganhar a visão de perto, de ter um pouquinho de halo, é totalmente aceitável, é totalmente favorável para isso. E eu tava lendo um estudo porque no Brasil a gente é mais conservador para explantar uma lente, né? O paciente tem que reclamar bastante pra gente falar, tá bom, então vou tirar, vou pôr outra. Fora, às vezes, eles explantam mais, né? Nos Estados Unidos, assim, reclamou 2 vezes, tá bom, tira, põe uma monofocal e partiu, né? Eles estavam mostrando um estudo. Será? Então, exatamente, o estudo era sobre isso. Entendeu? Eles pegaram lá 30 casos que optaram por explantar. E daí eles perguntaram para os pacientes depois se eles acharam que valeu a pena ter explantado. E 77% falou que não valeu a pena ter explantado porque perdeu a visão de perto. Essa é aquela pacientinha que eu tirei, pianista, que falou, você guardou minha lente? Eu queria de volta. Então, eu acho que explantar tem esse trabalho. Sim, a pessoa que foca no negativo, né? Mas pensa o que ela está ganhando, assim, em geral, tem muito mais valor para as pessoas a questão da visão de perto. E a maior parte das queixas é sobra de pouquinho de grau. Daí você põe no autorrefrator, dá 0,5, você nem testa lá. Às vezes é meio com meio é muito ruim. Isso é outra coisa. Entendeu? Que é super reprodutível nos trabalhos também. Põe um óculos, sabe o que acontece? Em 3 meses o paciente esqueceu do óculos. Porque ele acostumou. Mas você leva o óculos. Você vai usar, usa 3 meses, depois você volta comigo. Daí a gente vai ver se vai fazer alguma coisa, remedir o grau, porque está variando por causa da cicatrização. Tem que saber falar com o paciente. Eu acho que isso, a gente mais velho está aqui para
tentar mostrar o jeito de minimizar essa o do trauma limpador de de para-brisa conversa. eu adorei. A gente vai sempre aprendendo umas analogias novas. O Virgílio que fala, ele recriou os óculos para descanso para esses pacientes, né? O antigo óculos para descanso. Vamos fazer um óculos para descanso, você usa de vez em quando. Com meios, e aos pouquinhos você vai notando que isso vai desaparecer. E realmente tem, né? Acontece. A postura do cirurgião, quando ele é otimista em relação a isso, e que ele tem experiência, ele sabe que melhora, a grande maioria das vezes, aquela queixa inicial, aquela surpresa inicial, vai melhorando devagarzinho, é muito importante. Tá ótimo, mas vai melhorar. Tá tem bom, paciente que nem faz óculos, né? Leva a receita embora, quando volta depois ele... nem fiz. Nem fiz. Tem uns que falam, é bom o pessoal saber. Mas se fosse assim, não teria escolhido essa lente. Mas ninguém deu garantia que fique zero. Isso é feito no biológico, você está vivo, tem a cicatrização, tem vários fatores que influenciam. A córnea não é um pedaço de plástico, né? Usa por enquanto esse óculos para casos de dificuldade, mas você sabe que socialmente você não vai usar mais. Eu queria só perguntar, você só tirou uma lente daquela pianista daquela pianista que eu falo em toda a aula. É a mesma coisa. Interessante, porque eu tenho pacientes diferentes desses que a gente está falando. Porque você vai tratando, põe um óculos e conversa com o paciente. Mas tem alguns raríssimos, tá? Mas tem alguns que não suportam. Eu tive um paciente operado por um colega nosso perto de Curitiba, faz pouco tempo. Você tirou porque é dos outros, boa. Né? Mas sério, uma dentista. Mas olha, linda a cirurgia. Não tinha visto refração residual, 0,75 que a gente procura e tal, mas ela incomodada, com aquilo incomodada, já estava no 3º, 4º oftalmologista, aí o colega pediu, Hamilton, dá uma olhada aí, me ajuda. Eu tirei do olho dominante, e um olho só, lógico, ela ficou super feliz e tal. Eu falei, resolve logo esse negócio. Porque chega uma hora no consultório, sabe? Mas isso que eu tô falando, no Brasil a gente demora muito para indicar. Eles tiram tudo. Às vezes o que acontece... O Pineda vive de tirar a lente lá em Boston. Sim. Lente. Mas o americano tira muito, né? É muito diferente do estilo. A pessoa volta atrás. Fala assim, tá bom, eu vou ficar com a minha queixa, eu não vou trocar a lente. Não. Mas quando você... Olha, fica tranquilo, então eu vou trocar a lente. Não, então peraí, doutor, eu vou experimentar um pouco mais, vou aguentar um pouco. Vou trocar e vai perder a visão de perto. Lógico, vai muito do perfil do paciente, né? E para a última pergunta mesmo, a gente está falando disso, né? Eu acho que é importante para os cirurgiões mais jovens ouvir aí os cirurgiões mais experientes. Como que vocês lidam com essas expectativas do paciente no pré-operatório? Se vocês gastam muito tempo falando disso, de halo e tudo mais, ou se acha que isso pode sugestionar ele no pós? Como que é isso, doutor Hamilton, para o senhor aí? O fellow que vem, né, agora começou a turma nova, né? Então tá super legal, porque eles ficam olhando a gente para ver exatamente isso. As palavras, né? Que usam. Porque a comunicação entre os seres humanos, quanto mais a gente vai tendo experiência na vida, a gente vê que é extremamente falha, né? Mas uma das coisas que fala, que se comunica muito, são os olhos da gente, a atitude, o tom de voz. E não sei, eu acho que aqui na mesa a gente entusiastas das lentes trifocais, especialmente da facorefrativa, né? Então, a motivação é muito importante que exista, porque a motivação e a expectativa são duas coisas que vão estar juntas sempre, né? E quanto mais motivação, mais fácil você ter o pós-operatório e a aceitação de alguns efeitos colaterais, algumas fotopsias, alguma coisa assim. Então, como eu falei bem no início, eu vejo se o paciente é um bom candidato do ponto de vista funcional, do ponto de vista de exames e de saúde ocular. Depois eu vejo a motivação dele e o perfil, se ele se encaixa naquilo que eu estou imaginando para ele. Eu acho que é dessa maneira que eu trabalho. E tem uma coisa mais que é o status refracional, né? O que ele usa hoje em dia? Eu estou extremamente incomodado com o meu multifocal. Aí eu uso lente contato, eu uso monovisão, como o Valdo falou, né? Então, o status refracional, que o Milton hoje que fala assim, é o status refracional. E isso é super legal, porque você... Em 2 palavras, 3 palavras, é muito rápido, não precisa ser chart time enorme, você descobre qual que é o status refracional, se ele está contente ou não com aquilo, e aí você oferece para ele a solução que você acha melhor. Eu acho interessante, existe um livro que eu gosto muito, chama O Paradoxo das Escolhas,
E não, o médico não deve, sabe, oferecer 2 opções ou 3 opções para o paciente. O médico deve falar assim, eu acho que essa é a melhor opção. E aí, com uma opção, é mais fácil o paciente trabalhar aquilo e depois vai ver a parte financeira. Mas assim, nós podemos fazer essa, mas tem essa mais barata? Não, aí você perdeu o paciente, do meu entender. O jeito que eu trabalho é assim, vejo a saúde ocular, é um bom candidato para trifocal, a gente está falando trifocal aqui, eu vejo a motivação, se ele tem motivação para isso, e aí então eu faço a proposta e o paciente depois vai ver a parte financeira se encaixa ou não no bolso dele, né? Isso, infelizmente, no Brasil, isso vai ser realmente através do seu próprio bolso, né? Eu vou só fazer um comentário rápido para traduzir para quem é residente, falou essa questão do status refracional, né? É um termo que a gente tem adotado do Milton hoje, porque ele resume uma coisa que, assim, não é só a refração prévia do paciente que importa, se ele é previamente míope, se é previamente hipermétrope. É também como que ele corrige isso, principalmente hipermétrope, eu diria, talvez. Porque tem aquele hipermétrope que tem, por exemplo, +2 para longe, aí ele usa um óculos multifocal de +2 e com uma adição de 2,5. E ele usa aquele óculos ali 24 horas por dia, não tira pra nada, quando ele entra no banho, só que ele percebe, kkk, tô de óculos. E esse paciente, ele tá acostumado com uma visão de contraste de 100%, tanto pra perto quanto pra longe. Na hora que você vai direto disso, né, pra uma trifocal que divide a luz, esse é um paciente que às vezes, tô falando de cristalino transparente, né, vai sentir um impacto maior. Agora, você pega um outro paciente que às vezes tem esse mesmo +2 e ele fala, não, mas eu nem uso de longe, né, porque ele não gosta de óculos, então... 20/60. Exatamente, ele é 20/50, 20/60, e ele vive a vida assim, com esse... Esse paciente é muito fácil, pega esse pra ser seus primeiros, porque exato, faz muita diferença, né, da pós, de como ele vai perceber isso, né, e um outro comentário em relação a essa questão de oferecer as opções, né, correndo o risco de ficar meio repetitiva, mas o que eu normalmente falo pra quem tá, né, nessa condição de conversar com o paciente, eu falo, imagina, pra gente se colocar na posição de paciente, imagina que você tá indo no ortopedista, e ele fala pra você assim, você precisa de uma prótese de quadril. Aí ele fala, tem a de cerâmica e tem a de titânio. Essa é boa porque dura 12 anos, mas a mobilidade é um pouco mais limitada, mas é legal. Essa aqui, ela dura mais, né, dura menos, mas tem mais mobilidade, de cerâmica. E fala assim, pode escolher. Essa é o preço tal e essa é o preço tal. Aí você vai falar, eu tenho que escolher, né? É a mesma coisa da gente ficar falando das LIUs e falar, tem a Mon, tem a Multi, o preço dessa é esse, o preço dessa é esse. Naquele afã de não perder o paciente, você acaba fazendo, daí que perde. Exato, e eu também não faço isso. Eu converso, né? Vejo o perfil, converso, tenho o chart time, tenho os exames e tudo mais, e eu dou uma opção. Eu falo, pro seu caso, baseado em tudo que a gente conversou, a melhor opção é essa, é a lente X. E ele só sai com uma indicação ali. Eu até falo, existe a X, existe a Y. Então, se eu fosse ortopedista, eu falaria, existe a de titânio, existe a de cerâmica. Baseado em tudo que você me falou, sua idade, seu perfil de atividade, você gosta de jogar beach tênis, você trabalha, você é cirurgião. Então, vai com a de cerâmica, que vai te dar muito mais mobilidade. Pode ser que tenha que trocar essa prótese quando você for idoso, mas que vai permitir você viver sua vida. Essa é a minha indicação pra você. Falar, pronto, né? Cerâmica, pode pôr, né? Gente, se tiver algum ortopedista ouvindo, é só um exemplo. Às vezes o paciente às vezes fala isso, né? Você que sabe, né? Mas assim, você tem que... Quem entende a ótica da lente, o olho, é você, né? Você tem que falar você assim. Você que viu os exames. Exato. Não entende o exame. Você mostra uma não é obrigação do paciente. Não vai entender isso, nada. né? Agora tem o ceratocone. Como é que ele vai saber? Exato. Ele só fez os exames pra gente decidir por ele. Somos nós. É claro que a gente vai respeitar a autonomia do paciente, mas assim, você tem que fazer a indicação, né? Não, perfeito. Não é puxando o saco não, mas para mim foi uma das conversas mais bacanas que a gente teve aqui no Oftcast. Então eu queria agradecer mais uma vez a Adapt pela parceria nesse episódio, reforçar que quem tiver mais interesse em conhecer o portfólio de LIUs tem um link aqui na descrição, e também quem quiser falar com o representante da Adapt, que é representante da Roya, tem um link aqui também para vocês conversarem, se quiserem testar essa lente, conversar e tirar todas as dúvidas de vocês. Queria agradecer demais a presença de vocês, Dr. Valton, Dr. Hamilton, Dra. Mari. Foi um prazer muito grande conversar com vocês. E agora só uma palavra final de vocês para despedir da audiência e a gente encerra. Ladies first. Faço das palavras do Bernardo das minhas. Adorei esse podcast, acho que foi um dos que eu mais gostei de gravar. E obrigado, pessoal, por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu estou honrado, como eu falei anteriormente. Eu tenho uma amizade com o Valton de muitos anos. Eu admiro a família dele, a família do oftalmologista, gente fina. Mesmo quem não é oftalmologista, a família dele é muito gente fina também. E a gente tem uma afinidade muito grande. Sempre que eu estou junto com o Valton, eu me sinto extremamente à vontade e feliz. Mari, foi um prazer em conhecê-la. Igualmente. Parabéns, Bernardo, você e o Daniel, pela tua empresa.
vocês mostram que esse Brasil tem um potencial muito grande. Às vezes a gente pensa que é gurizada que nem você para andar de Jaguar e Porsche só nos Estados Unidos. A gente vê que também é possível aqui no Brasil, né? Tá longe ainda, mas quem sabe... enfim, eles têm outros interesses. Vocês são exemplos, vocês são líderes, né? E tem toda uma geração que precisa de liderança que nem vocês. Então eu estou muito contente de conhecer você. Eu já conhecia a tua empresa, já tinha visto outros podcasts de vocês, mas estar aqui presente hoje é uma emoção realmente para mim e uma honra. Muito obrigado pelo convite e obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Bom, queria parabenizar primeiro, que eu acho que é fantástica essa ideia de vocês, esses jovens mandando na oftalmologia, ensinando todo mundo, dando uma abertura que é uma coisa maravilhosa. Parabéns pela ideia, por tudo que vocês têm feito. Mário, foi um prazer. Você é um jovem com grande experiência, que eu acho que é bem interessante, e está surfando e ensinando muita gente também, que passar a experiência é muito boa. Você vai lembrar no futuro de tudo isso que a gente está. Hamilton, super legal. Sempre quando eu estou em congresso, muito animado de ficar ali na discussão, na banca. Até sabemos como cada um pensa. Ele foi da minha banca de doutorado. Que legal. É por causa da idade. Os dois super conservados. Então, meus parabéns. É uma honra e um orgulho estar com vocês participando aqui. Muito obrigado, gente. Então, esse foi o Oftcast dessa semana. Obrigado pela nossa audiência e até a próxima.